Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gina, sou esposa do Vinícius, nós somos pais da Luísa e do Arthur e a gente vai compor a equipe de inclusão desse ano na Comerge. E nós ficamos primeiro muito felizes em saber da existência dessa equipe. Há muitos anos a gente não atuava como trabalhadores na Comerge, mas o surgimento dessa iniciativa de inclusão fez a gente se sentir assim na obrigação de colaborar de alguma forma. A gente não está participando como a gente gostaria, mas a gente acha que pode ajudar e aí por isso a gente eu já participei de 2 reuniões e a Ritinha e a Sara conversaram comigo sobre a importância de repassar isso para os trabalhadores de modo geral. Então o que a gente vai falar aqui hoje, o que eu vou falar, o Vinícius não está aqui comigo porque ele está com a Luísa numa competição, e amanhã eu estou indo para lá também, que ela é uma atleta paralímpica, e aí é por isso que ele não está gravando esse vídeo comigo hoje, tá? Mas o que a gente traz para vocês é o tema inclusão barra acessibilidade barra desenho universal, de modo que vocês compreendam os conceitos dessas coisas, de modo que vocês compreendam e fiquem sensibilizados para a importância desse assunto. E o que eu propus desde o início, quando eu soube da equipe, é que esse assunto deveria ser tratado já no início do planejamento, na verdade, antes de planejar as atividades em si, para que essa sementinha da inclusão verdadeira estivesse plantada no coração de cada um de vocês, para que quando vocês, independente da equipe, forem atuar na Comerge, vocês já tenham esse olhar atento. Tá bem? E aí a gente fez um roteiro e é ele que eu vou seguir, foi ele que eu segui no domingo passado e é ele que eu vou seguir hoje novamente, porque eu não vou poder estar presente no próximo domingo, quando vocês vão ver esse vídeo, porque meu filho, nossos filhos são atletas e o Arthur tem um evento do ninjutsu dele, é uma arte marcial de ninja, e aí então por isso que eu não vou participar, mas tá aqui o roteiro igual e tal, e aí eu vou falar sobre o assunto, tá bem? Espero que vocês gostem e mais, espero que vocês achem útil, tá bom? Primeiro item que eu gostaria de pontuar é a diferença entre os conceitos de inclusão, de igualdade, de acessibilidade e de desenho universal. Muitos nunca ouviram falar de desenho universal, e aí qual é a diferença? Eu vou mostrar para vocês uma figura que é uma imagem que tem 2 pessoas falando ao telefone, como se fossem orelhões. E aí, nessa figura, vocês podem observar que tem uma moça cadeirante que está falando no orelhão da esquerda. Tem 3 orelhões. Um é o mais baixo e 2 são mais altos. Ela está falando, obviamente, no mais baixo, porque ela é cadeirante, ela não conseguiria falar no mais alto. E aí, isso é o conceito de algo acessível, porque o outro rapaz está falando num dos 2 outros telefones. E o que é ser acessível nesse contexto dessa foto? É que ela consiga falar o telefone, ela está conseguindo falar o telefone. Mas isso é suficiente? É claro que isso é melhor do que nada, é melhor do que não ter um telefone com o qual ela possa falar. Mas o que o desenho universal traz? Indo além da inclusão, da acessibilidade, ele transforma o pensamento das pessoas em algo que seja útil para todos e não só para tal público ou tal outro público, ou para uma maioria ou para uma minoria de cadeirantes, de pessoas do espectro autista, de pessoas com deficiência visual ou auditiva, seja o que for, seja a limitação que for. E aí então a figura ilustra muito bem. Os telefones da esquerda estão acessíveis para todos, porque tanto um cadeirante quanto uma pessoa que está de pé conseguem usar. Então o telefone foi acessível para ela. Mas ela teve poder de escolha de usar esse telefone? Se ela quisesse escolher o telefone da direita, ela poderia? Não, ela ficou limitada à escolha que alguém fez por ela, que o telefone acessível ia ser o da esquerda. E se ele der defeito, ela não vai ter outra opção. Até consertarem aquele telefone, ela vai ficar sem usar. Porque o que tem uma replicata, que é o mais alto,
ela não consegue usar. Então, isso é acessibilidade, é algo que dê para alguém usar, alguém que não conseguiria a princípio. E para a direita, a gente tem os telefones que mostram o conceito de desenho universal. Eles foram planejados para todos, de modo que todas as pessoas, as que ficam de pé e as que são cadeirantes, conseguem usar. Então ela hoje, nesse esquema, poderia escolher o do meio, o do outro canto. Se um desse problema, não ia ter problema, porque ela ia poder usar um dos outros. Então, assim, só para iniciar a diferença, né, desses conceitos. Esse conceito de desenho universal, ele vem da arquitetura. Ele trata de coisas que já existiam, que já foram pensadas por décadas, até que se chegou a algo que sirva para todos. Exemplo disso, que inclusive o Danilo trouxe para a gente, porque na reunião que a gente teve no domingo, a gente começou perguntando se alguém conhecia esses conceitos. E aí o pessoal foi conversando e o Danilo falou que conhecia o conceito de desenho universal e ele trouxe um excelente exemplo, que foi o do chuveiro. Hoje a gente sabe a altura ideal em que o chuveiro tem que ficar, o formato ideal, como é que tem que ser o esquema dele para funcionar, onde mais ou menos precisa ficar o registro. Isso é algo universal. E aí, então, esse conceito ele é levado para várias partes da vida e várias áreas do conhecimento. Uma delas é recente, muito recente, que é a área da aprendizagem. Então, se vocês puderem, dê uma olhada no Google, Desenho Universal para Aprendizagem, DUA. Vocês vão encontrar pouco material, mas é o início de uma nova área de estudo também. Assim como a acessibilidade não existia algumas décadas atrás, e hoje, se você for buscar, você já consegue estudar sobre esse conceito, tá bem? Então, vocês têm agora o conhecimento de um novo conceito, que vai além da inclusão, além da acessibilidade e além da inclusão. Então, até agora a gente tem o conceito de acessibilidade, que é a pessoa conseguir estar num ambiente, chegar num ambiente ou participar de uma determinada atividade. E o conceito de inclusão, que é um pouco mais amplo, que é, além de ela ter conseguido chegar até ali, participar daquilo ali, que essa atividade possa ser aproveitada por ela da melhor forma possível, integralmente, assim como todas as outras pessoas também conseguem participar. Então aí eu estou trazendo o conceito de inclusão, que já é um pouco mais amplo do que o de acessibilidade. E o do terceiro conceito de desenho universal já é mais amplo ainda. Ele é algo que é pensado, planejado já para todos, de modo que depois a gente não vai ter que fazer uma adaptação, porque aquilo ali já vai servir para todo mundo. Exemplo disso, eu vou dizer o exemplo da escola da nossa filha, Luísa, que é uma escola inclusiva de verdade. Alguns professores conseguem produzir materiais tão universais, e aí trazendo para o conceito de desenho universal, que todas as crianças são beneficiadas. A Luísa usa o computador com os olhos, então ela escreve com os olhos. O caderno dela não poderia ser diferente de um caderno online. Então ela tem várias apresentações, cada uma de uma matéria, onde ela vai anotar, fazer os exercícios, prova, tudo que tem direito nesses materiais virtuais. Esses são os cadernos dela. O que os professores fazem? As adaptações curriculares, às quais ela tem direito de ter, são feitas nesses slides. Então, quando ela vê o material, ela já vê esse material pronto e faz o exercício e faz o que tiver que fazer. Esse material que eles produziram é útil para os outros alunos também. Então, durante a aula, qual material que eles usam? Esse que eles prepararam para a Luísa, que a Luísa vai responder lá no slide, ela vai criar uma caixa de texto, vai responder e tal. Mas na revisão de prova, eles passam que material para os alunos revisarem para a prova? O mesmo. Então ele é útil para todos. Então esse é um grande exemplo de desenho universal, tá bem? Que aí é o cenário ideal, né? É claro que a gente não está no mundo ideal, isso está engatinhando ainda, principalmente em termos de inclusão, mas é o que a gente precisa ver que é o futuro, é onde a gente vai chegar. Então a gente já pensar na Comerge, com isso, levando isso em consideração, vai fazer toda a diferença para todos, não só para nós,
para trabalhadores, mas para quem estiver se beneficiando, né, desse trabalho, tá bom? E aí então vamos seguir em frente aqui no nosso roteiro. A gente tem uma outra figura, que é a figura da escada. Vocês vão ver que ela está em perspectiva, ela está meio assim em diagonal. Essa figura, de frente, se ela tivesse de frente, vocês só veriam a escada. Agora, ela em perspectiva, vocês veem que além de ser uma escada, ela tem uns níveis que também são rampas. Então, esse local de acesso a determinado prédio é feito no conceito de desenho universal, porque tanto pessoas que conseguem subir as escadas, quanto pessoas que dependem de uma rampa vão conseguir chegar lá em cima. Umas por um caminho, outras por outro, mas todas estão usando o mesmo acessório, o mesmo equipamento de construção civil, que é aquilo ali, isso que vocês estão vendo na figura. Então, é uma rampa e é uma escada ao mesmo tempo, tá bem? Então, é preciso ter esse olhar atento. E aí, a terceira imagem que eu mostro para vocês é a de umas pessoas perto de um local que tem neve. E aí vocês vão ver que tem uma escada e que ao lado tem uma rampa. E tem um cadeirante e tem umas crianças. E tem um rapaz de blusa verde, casaco vermelho, que está tirando a neve da escada. Esse rapaz, aí o cadeirante vai e fala assim pro rapaz que está tirando a neve da escada: você pode tirar a neve da rampa? Aí o rapaz: todas essas crianças estão esperando para usar as escadas. Só quando terminar aqui eu vou tirar a neve da rampa. Então ele deu prioridade à escada. Só que aí o rapaz cadeirante lembra ele de um detalhe interessante e muito importante. Mas se você tirar a neve da rampa, todos vão poder usá-la. O rapaz está pensando como o conceito de desenho universal. Porque se todo mundo pode usar a rampa, por que primeiro ele não limpou a rampa? Não tirou a neve da rampa? Porque limpando a rampa, o cadeirante e as crianças poderiam usar. Então esse pensamento precisa estar na cabeça de todos, principalmente de quem vai planejar as atividades o tempo inteiro. Então, se a gente tiver essa sementinha plantada no nosso coração, quando a gente planejar qualquer atividade, a gente já vai pensar assim, ó. E aí isso é muito importante de vocês visualizarem. O que tal pessoa pode fazer? Na verdade, o que ela não pode fazer? O que ela pode fazer? E aí você vai na característica de potencial dela e faz um esquema. Ela pode isso, isso e isso. E tal outra pessoa, ela pode aquilo, aquilo e isso. E tal outra pessoa, ela pode aquilo, aquilo outro e isso. Então o isso, o que ele é? Ele é a interseção. Ele é tudo o que todos podem fazer, tanto a primeira pessoa, quanto a segunda, quanto a terceira. 3 pessoas com características diferentes, algumas sem dificuldade motora, cognitiva, de atenção, de interação social, outras com algum desses tipos de limitação ou de característica. E aí a gente vai aonde para planejar nossa atividade? A gente vai na interseção, onde todos podem fazer. Então, se, por exemplo, esse exemplo maravilhoso também foi dado na reunião. Se a gente vai perguntar assim, se o que a gente quer saber é quem aqui concorda, quem aqui prefere o amarelo? E aí a gente pode fazer essa pergunta de diversas vezes, de diversas maneiras. A gente pode perguntar assim, ó, quem prefere amarelo, levanta a mão. E aí a gente vai estar limitando a quem consegue levantar a mão. Quem não consegue levantar a mão, ou quem não tem mão, não vai poder responder essa pergunta. Enquanto que se você falar, digam para mim de alguma forma, ou então, simplesmente se vocês perguntarem, quem prefere o amarelo? A pessoa que não consegue levantar a mão vai se manifestar de alguma forma, ou falando, ou se mexendo. Luísa, por exemplo, se responderia se mexendo, tentando levantar o braço. Uma pessoa que pode falar, falaria eu. Uma pessoa que quer levantar o braço, levantaria o braço. E assim a gente teria a resposta à pergunta que a gente quer, de uma forma que todo mundo consegue participar. Então esse é o pensamento de quem está com a semente do desenho universal plantada na sua cabeça e no seu coração, tá bem? Então até aqui a gente já conceituou esses itens e vamos seguir em frente então.
Falando do planejamento, né, da Comerge, ele precisa ser para todos. Considerando tudo que a gente já falou, então o que a gente tem assim de grandes grupos numa atividade da Comerge? A gente tem aquilo que o facilitador fala, oferece, apresenta ou pede, e aquilo que o confraternista vai responder, vai apresentar, vai produzir em resposta àquela solicitação. Então, tanto uma coisa quanto a outra precisam ser feitos para todos, pensando que todos vão precisar aproveitar aquilo ali. Então, a pergunta, a solicitação do facilitador tem que ser feita de um jeito que todos consigam responder ou produzir ou apresentar, seja lá a demanda do momento, e o que os jovens vão apresentar também precisa ser para todos, de modo que todos vão poder ouvir, todos vão poder entender, todos vão poder interagir de alguma forma. Então, essas duas vertentes das atividades da Comerge precisam já tá com isso pronto em mente, né, digamos assim, tá bem? Deixa eu ver aqui o que mais que está no roteiro. E aí a gente vai para o como. Como fazer isso? Primeiro passo já foi dado, que é, na ficha de inscrição, a gente ter os tipos de características das pessoas. Alguma demanda específica, alguma necessidade especial, alguma limitação, alguma característica própria daquela pessoa que vai fazer ela ter necessidades especiais, ter uma atenção necessária. E aí, então, isso é o mais importante, porque partindo disso, a gente já vai buscar informação. Qual é essa necessidade especial? E, inclusive, a gente pode se beneficiar da própria experiência da família. Vem cá, quando seu filho, sua filha precisa fazer tal coisa, que estratégia a escola utiliza? Que estratégia vocês utilizam? E aí eles vão falar, não, com a gente tem que ser tal coisa. Se fosse comigo, se a pessoa perguntasse assim para mim, Gina, quando a Luísa precisa escrever, que estratégia você usa? Eu falo, a Luísa escreve com os olhos no computador. Então, para a Comerge, eu vou levar o computador e o mouse ocular dela. Então, a estratégia está traçada. Ela vai ser atendida no momento em que houver uma demanda de escrita. Da mesma forma, com a necessidade que for. Não tem ninguém que saiba melhor da necessidade da pessoa do que a família dela, ou do que a escola onde ela estuda. Então, isso precisa ser aproveitado. Essa informação precisa ser pescada da família. E o primeiro passo já foi dado, porque isso está sendo perguntado, ou parte disso está sendo perguntado na ficha de inscrição. Então, depois vão ter conversas com cada família para poder saber esse tipo de coisa. Isso é necessário. É um trabalho? Aliás, é algo que pode dar trabalho ou não. O trabalho é relativo. O que é muito trabalhoso para mim pode não ser muito trabalhoso para um e para outro. O que é muito trabalhoso para um pode ser um prazer para outro. Então, aquele prazer não vai ser considerado um trabalho. Então, mas vai ser uma demanda a mais para ser feita, tá? Novamente, outra estratégia do como, né? Levando em consideração o desenho universal, toda aquela conceituação que a gente acabou de falar. E com características que a gente acha muito importantes para quem quer trabalhar na Comerge, quem quer ser da equipe de estudos e tal. Que é, primeiro, criatividade. Tem que ter criatividade, é preciso desenvolver isso. Segundo, ter empatia. Tentar, é difícil se colocar no lugar do outro, mas pelo menos tentar imaginar como o outro seria beneficiado se tal atividade fosse feita, ou ele não seria beneficiado, ou precisamos bolar uma estratégia para isso, e aí a gente vai lançar mão da criatividade para isso. Então, isso é importante, ter essa empatia. E bom ânimo, porque, como acabei de falar, pode dar um trabalho. É uma etapa a mais desse planejamento, mas que vai valer muito a pena, porque vocês vão ver que vai ser algo que vai servir para todos. Não vai ser um puxadinho. E aí na construção civil, isso é muito interessante. Eu nem sou da construção civil, mas a gente vê muita coisa de acessibilidade na construção civil. A gente vê prédios maravilhosos sendo construídos, sendo planejados, e no final do projeto as pessoas vão pensar em como esse prédio vai ser acessível.
E aí o que resta? Colocar uma rampa num puxadinho, no cantinho, do lado de fora pegando chuva e tudo mais. Então isso, se você agir com o desenho universal, pensando no desenho universal, agir com um olhar atento, você já não vai acontecer isso. Você não vai deixar essa rampa ser feita como um puxadinho. A rampa vai fazer parte do seu projeto. Oscar Niemeyer nem pensava nisso, mas ele já tinha essa característica na cabeça dele como gênio que ele é, da arquitetura. Ele já fazia curvas e rampas fazerem parte do projeto original. Então isso é trazer a inclusão, mesmo sem pensar no assunto, ele trouxe a inclusão, a acessibilidade para o seu projeto inicial. Então, ninguém vai precisar fazer um puxadinho nas obras do Oscar Niemeyer, porque já está lá a rampa garantida. A gente vê isso em várias construções famosas dele. Outro item, então, só um lembrete, que a inclusão, ela é um benefício para todos. Todos saem ganhando com. E aí a gente vai ver que o que eu vou falar aqui agora são virtudes que precisam ser desenvolvidas em todas as encarnações para a nossa evolução. Então, vamos lá. Tolerância, respeito, paciência e empatia são características que podem ser consideradas virtudes, concordam? Então, quem tiver isso exercitado na sua vida, vai sair dessa vida um pouco melhor. Então, isso, agindo com inclusão verdadeira, você está exercitando, na verdade, algo que é bom para você mesmo, não só para quem você está atendendo. Então, você está estimulando. A escola dos meus filhos, eles são todos muito respeitosos com a Luísa. Eles esperam o tempo dela de fala. Eles fazem um cartaz, uma cartolina, com a legenda do que ela está falando, para que nas exposições, os pais que não têm hábito de ouvi-la, possam entender o que ela está falando. Os colegas de turma entendem, mas tá lá um cartazinho levantado com tudo que a Luísa está falando, para que todo mundo ali possa entender o que ela está falando. Então, assim, é um respeito, é um cuidado que essas crianças e adolescentes com certeza vão ser adultos diferenciados. Quando eles estiverem decidindo as coisas no nosso mundo, no nosso país, eles vão levar em consideração muita coisa que nós, na nossa geração, não levamos. Então, assim, com certeza é muito bom para eles ter convívio com pessoas diversas, né? Com necessidades diversas. E outra coisa importante também falando de inclusão já falamos sobre isso, o foco no potencial. É aquilo que a gente vai achar a interseção entre todos para que a gente possa ver como a gente vai fazer a atividade. Porque se a gente focar na limitação de cada um, não vai sobrar nada. A gente não vai conseguir fazer nada, não vai sair do lugar. Porque é uma pessoa que quer usar o celular, é uma pessoa que não consegue se concentrar por muito tempo, é uma pessoa que está com vontade de fazer xixi, é uma pessoa que gosta de ficar falando com conversa paralela. Isso tudo vai fazer ninguém prestar atenção, porque são limitações. Tudo que eu falei aqui não são necessidades especiais propriamente ditas, mas são limitações. A concentração, a falta de concentração até é. Tem pessoas com TDAH que têm muita dificuldade de se concentrar, ou de se concentrar por muito tempo. Então, essa pessoa não conseguiria fazer nada se a gente não levar isso em consideração. E aí, o que a gente tem que ter? O foco no potencial, em tudo que aquela pessoa é capaz de oferecer, e não no que ela não consegue fazer. Beleza? Pronto, aí agora eu vou começar a falar de Jesus e em seguida da reencarnação, já puxando a brasa para a nossa religião, para a nossa doutrina. Jesus, gente, foi extremamente inclusivo. Há 2000 anos ele já tem um discurso e mais, um comportamento, uma conduta, um exemplo inclusivo. A gente vê isso em vários aspectos da sua vida. A gente vê isso nas parábolas, a forma como ele ensina as coisas, tanto para a pessoa mais culta quanto para a pessoa mais simples, é universal. Ele conseguiu deixar a informação clara para todos, para quem ouvir. Ele conseguiu reunir com seus apóstolos e Madalena as pessoas mais diversas possíveis, desde o pescador até o cobrador de impostos, passando pelo médico, passando pela mulher adúltera, profissional do sexo da época, que seja, passou por pessoas diferentes, completamente diferentes,
e ele viu utilidade e potencial em cada uma dessas pessoas. Quer uma inclusão melhor do que essa? E foram esses os disseminadores do seu evangelho. Foram esses, pessoas muito diversas. Então ele lá atrás já nos mostrou o que é inclusão, o que é essa ferramenta maravilhosa que a gente pode lançar mão. Ele também tem um potencial de compreender as nossas falhas, que só me faz ter um pensamento assim, um palpite, tá? Na minha ignorância, muito humildemente, eu acho que ele já deve ter tido encarnações com alguma necessidade especial, com alguma limitação, tamanha a capacidade que ele tem de nos compreender as nossas limitações. A nossa limitação de fazer o que é errado, a nossa limitação de ser egoísta, a nossa limitação de ser orgulhoso. Ele já deve ter vivido muitas oportunidades de capacitação para o seu espírito, para ele próprio enquanto espírito. Porque ele, enquanto espírito, ele consegue entender as imperfeições dos outros espíritos, porque ele também é criação de Deus, ele também nasceu simples e ignorante. O espírito surgiu simples e ignorante, todos, inclusive ele. Então é um palpite que a gente tem, que ele provavelmente já teve sua encarnação de cadeirante, de deficiente visual, enfim, a gente acredita nisso. Porque ele realmente é capaz de compreender muita coisa. E se você for pensar bem, se vocês forem pensar bem, não tem forma melhor de a gente entender a dor do outro do que vivenciando essa dor. Até a gente ter uma perda gestacional, por exemplo, não foi meu caso nessa encarnação, mas eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos que vivenciaram isso. Tenho muitas amigas, muitas famílias que eu conheço que vivenciaram isso. A gente apenas tem uma ideia, mas só tem certeza quem vive a situação. Então, assim, eu tenho certeza que ninguém aqui tem tanta propriedade de fala quanto quem tem uma pessoa cadeirante na família para ver as dificuldades que as nossas calçadas têm, que o mundo inacessível, né, fisicamente, para quem tem dificuldade, uma mobilidade reduzida, tem. Então, assim, é preciso viver essas situações. Então, Jesus tem essa propriedade. E aí, então, a gente vai para as reencarnações. As múltiplas reencarnações que todos nós temos e que faz da gente ter várias oportunidades. E nessas oportunidades, a gente está, inclusive, valorizando o nosso corpo. Quem sabe não é essa a função de várias limitações que muitas pessoas têm. De valorizar seu corpo por conta do que já fez antes. Pode ser? Mas o que a gente precisa não é se preocupar com caso a caso, é ver o seguinte: considerando o know-how que a gente tem, aquela bagagem, aquela certeza que a gente tem da existência de múltiplas vidas, a gente não pode ver uma pessoa com limitação como coitadinho. Assim como a gente, por outro lado, não pode ver essa pessoa e falar assim para ela, ó, bem feito. Então não é nem coitadinho, nem bem feito e nem herói. Poxa, você é meu herói. Não é nenhum dos três. É o quê? É ação e reação, pura e simples. É capacitação para a gente conseguir compreender melhor o próximo. E é valorização da vida e do corpo. Então, e das capacidades cognitivas, mentais. Então, todas essas possibilidades fazem a gente imaginar que sejam essas as razões pelas quais a gente precisa ter, em algumas encarnações, algum tipo de limitação. E aí eu vou trazer para vocês uma frase que a Luísa falou numa comércia atrás, algumas comércias, acho que 2 comércias atrás, quando teve como chama, gente? Um centro de interesse. Esse foi de acessibilidade. E aí ela falou uma frase assim: eu sou um espírito, e nesta vida eu tenho esse corpo. É apenas uma vida. Então, assim, sabe, isso faz a gente ter certeza que ela tem plena noção de que uma etapa da nossa eternidade. Então, assim, a gente tem, na verdade, a nossa infinitude. E aí a gente tem um monte de encarnação para trás, um monte de encarnação para frente. Como saber em quantas e
ou em quantas a gente já teve ou já vai ter ainda algum tipo de limitação. Então, assim, é muito interessante ver por essa perspectiva, sabe? E aí a gente consegue ver que a reencarnação ajuda a gente, o conceito de reencarnação, né? O fato de ela existir, de ser assim, a vida ser assim, né? Em etapas chamadas vidas, a gente consegue compreender melhor ainda essas afirmações, tá bem? Por último, eu tenho uma listinha que a gente preparou se um dia a gente fosse fazer um manual de boas práticas. E aí a gente traz isso para um manual de boas práticas. Quem somos nós, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, que itens a gente colocaria, que tópicos a gente abordaria no manual de boas práticas para professor, no nosso caso para evangelizador, no nosso caso para trabalhador, tá? Aí eu vou ler para vocês aqui os itens, já estamos acabando. Primeiro, já falei, né? Já falamos alguns deles. A criatividade, porque realmente, né? Às vezes uma ideia simples, mas criativa, faz toda a diferença para resolver uma dificuldade que a gente tinha até determinado momento. E aí passa a deixar de existir aquele problema, porque alguém teve uma ideia simples de bolar tal coisa. Outro item, empatia. Já falamos sobre isso também, né? Outro item é bom ânimo. E aí, gente, eu vou lembrar de mais um detalhe além, né, do que a gente já falou, né, que pode dar trabalho e tal. É sempre diferente. Considerando ou não o trabalho relativo, maior ou menor, é diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente precisa ter bom ânimo, porque a gente vai precisar sair da caixinha, sair da zona de conforto para pensar em algo para todos, de fato. Se preocupar com todos na hora do planejamento, tá bem? Por isso está sendo falado já no início do planejamento das atividades da Comerge, para que toda a Comerge seja, ou quase toda, seja feita para todos. É claro que a gente não vai sair com uma Comerge 100% acessível, inclusiva e universal. Não é essa a nossa pretensão, mas a sementinha precisa ser plantada. Então, é agora o momento. Então, assim, a gente agora foi picado, vocês aí que estão sendo picados pela mosquinha do desenho universal, não tem mais como tirar essa informação da cabeça de vocês e isso vai ficar ali, ó, martelando. Eu espero que seja assim, né? Porque isso é um bom martelamento, digamos assim. Próximo item. Então, o terceiro foi bom ânimo. O quarto é respeito ao tempo. Na verdade, respeito, tá? Respeito de modo geral. Um dos tipos de respeito é respeito ao tempo do outro. Respeito ao outro falar. Respeito ao tempo do outro chegar. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma atividade lá no segundo andar. Uma pessoa tem dificuldade de subir a escada ou a rampa, vai demorar. E aí a gente vai começar a atividade sem essa pessoa? Ela vai perder o início da atividade? Não, a gente precisa respeitar o tempo de ela chegar. Ou alguém quer falar, mas demora para falar, tipo a Luísa. A Luísa vai demorar bastante para falar em comparação com outras pessoas no mesmo grupo. É preciso respeitar o tempo de fala dela. E é lindo de ver na escola dela essa vivência, é real. As pessoas esperam em silêncio absoluto ela terminar de falar, para poder tentar entender e para respeitarem ela. Então, assim, é muito legal ver isso acontecendo na prática, sabe? E funciona, porque ela, assim, ela se vê pertencente ali. Não tem nada melhor do que isso, né? A pessoa se sentir respeitada, se sentir fazendo parte daquele grupo ao ponto de todo mundo esperar ela falar, esperar ela chegar, como se isso fosse alguma coisa demais, né, gente? Vamos lá. Não tem nada demais em você respeitar o tempo de alguém falar. Mas a gente precisa lembrar, né? Tudo a gente precisa lembrar. Coisas simples, o óbvio, às vezes precisa ser dito. Na maioria das vezes precisa ser dito, né? Hoje, então, nem se fala. Não improvisar e sim planejar. E aí, por isso, a gente está aqui hoje para tentar que o planejamento seja o melhor possível. Vai haver improviso? Pode haver. Porque a gente pode ser pego de surpresa. E isso acontece sempre. Imprevistos acontecem e improvisos são necessários nessas situações. Mas eles já vão ser de melhor qualidade, mais inclusivos do que seriam se a gente não estivesse conversando sobre esses conceitos com vocês. Então, essa nossa fala tenta
plantar essa sementinha. Novamente, estou falando de plantar sementinha, porque é isso que a gente quer. Que vocês passem até no improviso a se preocupar, a ter esse olhar mais atento, tá? Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com pessoas que talvez já tenham pensado a respeito, mas eu também estou falando com pessoas que nunca ouviram falar, nunca se preocuparam com nada disso. Então, é um discurso válido, né, que a gente acredita que esteja sendo útil para vocês. Próximo item é o que ele pode fazer. E aí a gente vai lá para o foco no potencial. O que ele não vai poder fazer. E, na verdade, o principal, o que ele pode fazer. E a segunda pergunta, o que todos podem fazer. E aí a gente vai lá naquela interseção das possibilidades, dos potenciais e vai chegar na melhor forma de agir, na melhor forma de abordar os jovens da Comerge. Penúltimo item, valor dessas diferenças. E aí a gente vai ver que o fato de termos pessoas diferentes tem valor e pode interferir na qualidade do estudo da atividade da Comerge. E aí um exemplo, quando a professora de ciências da Luísa, no ano passado, ela hoje está no 6º ano, no ano passado ela aprendeu alguns conceitos de física, tipo roldana, máquinas simples e plano inclinado. Qual foi a estratégia que a professora usou para ensinar o conceito de plano inclinado? Foi uma rampa com um cadeirante subindo. Então é o conceito de física sendo levado por alguém que vivencia aquilo ali. Então ninguém melhor do que a Luísa subindo uma rampa para a gente entender o conceito de plano inclinado. Então é uma coisa que ela usou a vivência que uma aluna tem para passar conhecimento para todo o restante da turma. E assim, uma característica da Luísa, a gente pode trazer uma característica de cada um, de modo que a gente vá poder lançar mão disso para passar o conteúdo o princípio, o que a gente quiser passar para alguém, tá? O último item é o anticapacitismo, seria um item muito importante para esse manual de boas práticas. O capacitismo, tem um vídeo maravilhoso falando sobre isso, que a gente já botou no grupo de trabalhadores, mas também vocês conseguem achar isso com facilidade na internet. Mas resumindo muito, ele quando a gente acha que a gente parte do princípio que tal pessoa não consegue fazer tal coisa, e aí, quando ela consegue, a gente se surpreende, a gente está sendo capacitista. Quando a gente traz características de pessoas para falas cotidianas, a gente pode estar sendo capacitista. Então, vou dar 2 exemplos, um para uma situação e outro para outra. Quando a gente fala assim, ó, você está surdo? Você não está ouvindo o que eu estou falando? Você está trazendo uma característica de algumas pessoas para menosprezar uma. Então, como se não ouvir fosse algo que aquela pessoa ali tem que se lamentar muito. Quando, na verdade, existe uma pesquisa que já foi feita que fala que aquelas pessoas com deficiência auditiva foram perguntadas: você mudaria sua condição de vida? A maioria disse que não. Então, a maioria prefere. Por quê? Porque é a identidade delas. Elas são assim. Então, se ela é assim, quem é você para querer mudar ela? Até a gente teve um exemplo maravilhoso na reunião, que foi da menina que tentou mudar uma característica da outra pessoa, e ela falou assim, mas vem cá, eu não quero mudar, você está querendo... Depois a gente teve outro exemplo, que foi da pessoa que estava parada no sinal e o outro pegou ela, uma deficiente visual, o outro pegou ela e atravessou ela, sendo que ela estava esperando alguém, ela não estava esperando. Então, assim, sabe, a gente precisa estar à disposição. Esse é um outro item, é o último item. Se colocar à disposição. Então, assim, não necessariamente aquela pessoa precisa da ajuda que você acha que ela precisa. Então, coloque-se à disposição. Se ela precisar, ela vai pedir. Se ela não precisar, ela não vai pedir. Então, se ela não falar nada, você apenas esteja disponível. Porque no momento em que houver uma demanda, você vai estar ali para ajudar. Então, se colocando à disposição, já é maravilhoso. Então, assim, voltando para o capacitismo, que é o que eu achava que fosse o último, mas na verdade é o penúltimo item, o anticapacitismo é o ideal, tá? Por quê? Porque o capacitismo faz isso, faz a gente falar assim, ó, nossa, você é meu herói,
que maravilha! Como você conseguiu fazer isso sendo cadeirante? Poxa, como você conseguiu fazer isso? Que exemplo de superação você está sendo pra gente e tal, quando na verdade tudo que ela queria era ser o mais próxima de todos. E não tão exemplo de superação assim, sabe? E ela na verdade tá te achando um saco. O que você está falando, ela tá achando um saco. E tá te achando também um chato, ou chata. Tá bom? Então, gente, falei todos os itens do nosso roteiro. Essa conversa durou 3 horas no dia que a gente, lá no domingo da reunião da Comerge, mas foi muito produtiva, com excelentes reflexões, exemplos, colocações de todos que participaram. Então eu acho que foi produtivo e eu espero que vocês achem produtivo também, tá bom? Estamos à disposição para o que vocês precisarem, tá? E é isso.